Graça e paz a todos. Amém. Tem uma palavra boa para você hoje. E a palavra começa com: quem crê, verá a glória de Deus. Amém. Quantos creem? Amém. Só que a pergunta principal não é se você crê ou não. A pergunta é quando você vai ver a glória de Deus. Que crê, eu sei que você crê. Agora a palavra diz que quem crê, verá a glória de Deus. E eu estou te perguntando, quando você quer ver a glória de Deus? Então diga, é hoje. Hoje. Diga, hoje. Eu vou ver a glória de Deus. Amém? Eu pensei que eu ia ter que pedir para os irmãos parar de dar graça, de dar glórias. Eu ia ter que falar, pessoal, para de aplaudir, de glorificar, porque eu quero pregar. Eu pensei que ia ter que fazer isso. Quantos aqui têm fé? Quantos aqui crê? Diga, eu creio. E eu verei. Hoje a glória de Deus sobre mim, sobre este lugar. Então se prepara, porque o Senhor vai mexer no clima, o Senhor vai mexer no tempo, na estação, no clima. Deus vai te fazer suar, transpirar, passar frio neste lugar. Ele vai tocar na sua alma, no seu corpo, e vai fazer muitos nessa noite serem arrebatados no Espírito. Quantos creem? Eu vou repetir de novo, com calma, para que você possa entender. Deus tem uma palavra boa para você hoje. E ela é: quem crê, verá a glória de Deus. E Deus vai fazer coisas tão grandes, presta atenção, que Ele vai mexer no tempo deste lugar. Ele vai mexer no clima, na temperatura. Ele vai tocar na sua alma como nunca tocou antes. Ele vai tocar no seu corpo. E muitos, não estou falando um, estou falando que muitos que estão neste lugar serão arrebatados no Espírito esta noite. Quantos creem? Então dê glórias a Deus, aplauda o Senhor. Só o Senhor é Deus, não há outro, não há outro. Nunca houve e nunca haverá um Deus como o nosso. Um Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, pela sua causa. Amém? Por favor, parem, que eu quero pregar. Deus vai fazer e está fazendo grandes coisas. E se você crê, hoje é o dia que você vai ver a glória de Deus, como nunca viu antes. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 11, nós vamos ler do 15 ao 19. A pessoa do lado está preparada? Pergunta para ela agora, quando é que você quer ver a glória de Deus? Pergunta para ela com um sorrisinho nos lábios, pode ser hoje? Então hoje, você verá a glória de Deus. Mateus 11, do 15 ao 19, e começa assim: quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem compararei esta geração? É uma pergunta. E semelhante aos meninos que sentados nas praças clamam aos seus companheiros: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Portanto veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecador. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. A sabedoria sempre é justificada pelo fruto, pelos filhos e pela obra. Esse texto, é Jesus quem fala esse texto, e ele fala aqui de uma geração e dos dois maiores homens que já estiveram nessa terra. Não é uma preferência minha. Jesus está falando dos dois mais importantes homens que já estiveram nessa terra. Ele está falando de João Batista e está falando dele mesmo. Mas ele começa falando de uma geração. E ele fala: há uma geração, mas a quem compararei esta geração? Ele está falando
desta geração que eu faço parte, desta geração que você faz parte. E ele fala que são como meninos que estavam na praça e cantaram para os seus companheiros, tocaram flauta, mas eles não cantaram, eles não dançaram. Fala que chamaram para plantear, para chorar, e os seus companheiros não choraram. Jesus está falando aqui primeiro de uma geração que é insatisfeita. É uma geração que nada está bom, que nada está do jeito que ela quer. É uma geração que está insatisfeita. Quantos aqui estão insatisfeitos? Todos nós fazemos parte dessa geração de pessoas insatisfeitas. Jesus está falando que esta geração não faz nada, que esta geração, ela foi chamada, ela foi convidada pelos seus companheiros para tocar flauta e para cantar e dançar, mas eles não quiseram tocar flauta, eles não quiseram cantar e eles não quiseram dançar. Estavam insatisfeitos. E a flauta é um instrumento belíssimo, é um instrumento de sopro, que representa Deus soprando o seu fôlego, o fôlego da vida. Eles foram chamados, mas estavam insatisfeitos, sentados, parados, emburrados. Eu não estou gostando, eu não gosto da minha vida como é que está, eu não gosto da minha família, eu não gosto da situação em que estamos vivendo, insatisfeitos. E aí essas pessoas novamente convidam as pessoas que estavam ali na praça. E o convite foi: agora vamos prantear, vamos chorar. E novamente, essa geração não fez nada. É uma geração que está parada, sentada na praça, olhando as coisas acontecerem. Está olhando como a vida corre, como a família se desenvolve. Está olhando sem fazer nada e insatisfeito. Ela não canta, não se alegra, não dança e também não chora. E a pergunta é: será que está viva essa geração? Diga: eu estou vivo. E eu vou fazer a diferença. Amém, eu creio. E creio que a glória do Senhor se manifestará sobre a sua vida nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta e que você responda com fôlego de vida. Eu estou chamando você para responder. Eu já sei a resposta, eu sei que é hoje. Mas eu quero que essa geração tome uma atitude, que essa geração responda, que ela seja convidada para dançar e ela dance com alegria, que ela seja chamada para chorar nos momentos difíceis e ela chore, que ela faça parte. Quando é que você quer ver a glória de Deus? Diga: agora. Vamos, geração, agora. Hoje. Diga: eu não faço parte dessa geração de pessoas insatisfeitas. Eu até separei um texto que estão espalhando aos milhares por aí. É por e-mail, é por tudo quanto é lugar. As pessoas falam. Você já deve ter recebido essa mensagem. E ela retrata o que essa geração realmente é: insatisfeita. Você já deve ter ouvido essa história. Alguém já deve ter contado para você. É o que mais se fala, é o que mais se envia, é o que mais se comenta. Mas a quem compararei esta geração? E é uma mulher que escreveu: se engordo, estou grávida. Se emagreço, estou doente. Se me visto bem, sou metida. Se me visto mal, sou desleixada. Se digo o que penso, sou arrogante. Se choro, sou vítima. Se tenho muitos amigos, sou falsa. Se tenho poucos, sou antissocial. Se me defendo, sou malcriada. Se não, sou fraca. Esta é a geração insatisfeita. Nada está bom. Está sempre preocupada com o que os outros estão falando e estão pensando. Essa é a descrição da geração que nós fazemos parte. E nós ou fazemos parte dessa geração, ou mudamos essa geração. Eu lembro ainda, a última vez que ministrei no domingo, eu falei: saia daqui agradecendo. Agradeça ao grupo de louvor, as pessoas que estão tocando, cantando. Agradeça os obreiros, as pessoas da técnica, do som, os semeadores, os jovens. Agradeça as pessoas que estão do seu lado. Porque nós temos que romper essa ingratidão. Nós temos que romper essa insatisfação que está fazendo parte dessa geração e que vai tomando conta do nosso coração sem nem percebermos. Hoje, como é difícil escutar uma palavra
que eu nem sei se tem mais no dicionário. É obrigado. Muito obrigado é coisa de outro mundo. Quando alguém falar isso para você, é um anjo. Não se tem mais essa palavra. Ninguém mais fala obrigado. Muito obrigado. Ninguém mais dá um sorriso de gratidão. É a geração insatisfeita. Nada está bom. E você tem uma escolha. Ou você faz parte dessa geração, ou você se conscientiza e muda essa geração. E logo depois que ele fala sobre essa geração, Jesus vai falar sobre os 2 maiores líderes que já existiram e que já pisaram nessa terra. Você pode não gostar deles, mas eles são. Você pode, eu prefiro Abraão. Amém, fica com Abraão. Eu gosto de Sara, eu gosto de Ruth, de Daniel. Amém, eu gosto também de muitos outros. Mas Jesus, o Deus, falou que esses 2 são os 2 maiores. Então nós temos que estudar melhor a vida de João Batista. Nós temos que entender melhor esses 2 tipos de líderes. Nós temos que nos sujeitar mais a esses 2 tipos de líderes. Porque eles são os 2 melhores e maiores líderes. E é a unção, e é o tipo de liderança que mais dá resultado. Que mais traz benefícios. Que mais estabelece o reino. E o primeiro é João. E o segundo é o próprio Jesus, o Cristo. E o engraçado é que eles estão começando um novo tempo. Nós falamos aqui que Deus está começando um novo tempo, que Ele vai mexer no tempo, nas estações, Ele vai mudar o clima, a temperatura deste lugar, Ele vai tocar em você de tal forma. E era isso que estava acontecendo com João Batista e Jesus. Estava se começando um novo tempo. Uma nova geração iria nascer. Uma nova geração iria dominar sobre a terra. Aquela geração que era insatisfeita ficou para trás. E João Batista são os 2 melhores líderes, mas eles são totalmente diferentes um do outro. Totalmente diferente. João Batista era um cara estranho. João Batista é um cara estranho. Mas eu sempre falo que João Batista é um cara estranho para quem é do mundo, porque ele não era desse mundo. João Batista ele veio com o propósito, com a missão de aplainar o caminho. Ao invés de você ter que subir montanhas difíceis, escalar montanhas, ele veio para aplainar o caminho. João Batista era tão estranho que não era desse mundo. Jesus falou, e ele era filho do sacerdote, e quando Jesus é questionado, filho de sacerdote, ele é profeta. Mais do que profeta, ele é um anjo. Ele é um anjo. Você está entendendo a importância desses 2 grandes homens? João Batista, o que aplana o caminho, um anjo. Jesus ainda diz que ele é o maior homem que já nasceu nessa terra. O maior homem nascido de mulher, João Batista. Só que também diz que ele é o menor no reino. Vamos agora para entender Jesus, o oposto. João Batista, o ministério dele era no deserto, aplainar o caminho, um profeta, mais do que profeta, o maior homem nascido de mulher e o menor no reino dos céus. Agora Jesus, o ministério dele não é no deserto, é na cidade. O ministério dele não é aplainar o caminho, ele é o caminho. Ele não era simplesmente sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Ele é muito mais do que um anjo, ele é Deus. São os 2 maiores líderes que já existiram, que já pisaram nessa terra, mas totalmente diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, ministérios diferentes. Um no deserto, o outro na cidade. Um aplainar o caminho, o outro é o caminho. Um é um anjo e o outro é Deus. Eu vou dar um exemplo para você entender a diferença. Porque enquanto você não consegue entender a diferença desses 2 grandes homens que pisaram aqui na terra, você não consegue se sujeitar a algumas autoridades. Você sempre vai ter problema com as autoridades e com as principais autoridades. A autoridade profética e apostólica. Com o reino espiritual você vai ter problema. Porque você vai ter problema com um anjo e com Deus. Eu vou usar um exemplo para trazer a diferença dos 2. Vamos pegar primeiro João Batista. Um cara estranho, antissocial, se vestia mal, comia mal. A primeira vez que ele foi em uma festa, cortaram a cabeça dele. João Batista foi o maior líder, filho de profeta, filho de sacerdote, um profeta, um anjo, aplainou o caminho. A voz que clama no deserto, batizou uma nação inteira, antissocial, se vestia mal, era um pouco grosseiro, mas a ministração dele é de amor, porque ele fala,
quando é questionado, e agora, o que nós fazemos? As pessoas que eram batizadas perguntam, o que nós vamos fazer? E ele fala, ame o próximo, respeite o próximo. Se você tem 2 capas, dê a quem não tem. Se você tem alimento, dê a quem não tem. Se você recebe um salário, seja agradecido pelo seu salário, pelo seu soldo. Puro amor, puro princípio, puro reino. Só um anjo poderia fazer isso. Mas um cara estranho, difícil de se conviver, palavra forte, gritava. E quando ele vai para a primeira festa, provavelmente da vida dele, que a Bíblia relata, que é a festa natalina de Herodes, pedem a cabeça dele. Agora Jesus, uma pessoa de boa aparência, simpático, caminhava de cidade em cidade, estava no meio das pessoas. Em toda festa ele estava lá, toda festa. Era festa de casamento. O primeiro milagre que ele fez foi numa festa de casamento. Festa de aniversário, festas bíblicas. Ele estava em toda festa, o cara era festeiro. Não é à toa que disseram, comilão e bebedor de vinho. Porque ele gostava de uma festa. Quando não tinha festa, ele reunia os discípulos e comia. Gostava, totalmente diferente. Totalmente diferente. Teve uma festa em que ele não foi convidado. Jesus não é à toa que ele é Deus. Não tem como não falar que ele é Deus. Ele não foi convidado para uma festa. Fizeram de birra. Jesus gosta de festa, não vão convidar ele, nenhum dos discípulos dele. Jesus já estava próximo de ser crucificado. Só que ele gostava de festa. Mas ele sabia que estava correndo risco, que já estavam próximos de capturá-lo, dele ter que entregar a sua vida para ser crucificado. E estava acontecendo uma grande festa em Israel e ele não foi convidado. Todo mundo procurando, soldados procurando, porque queriam colocar as mãos e crucificá-lo. E ele fugindo, daqui para lá, se escondendo. Aí ele arma um plano. Ele arma um plano que... sobrenatural, você olha e fala, só Deus mesmo. Ele coloca uma capa sobre ele, e ele vai para aquela festa, escondido, ninguém sabia onde ele estava. Ele começa a andar no meio do povo, e as festas são dias, e ele lá no meio do povo, com uma capa cobrindo, ninguém conseguia identificar ele se escondendo, mas na festa, estava feliz, comendo e bebendo, com os publicanos, com as prostitutas, e ele sabia que aquela festa ia ter um problema, e o problema daquela festa, é que era uma festa grande, que envolvia toda a nação, uma festa longa e que ia faltar água. Em determinado momento, quando a festa continua, o problema surge, vai faltar água. Faltou água, acabou a água. O que vai ser da festa? Ele tira a sua capa, se levanta no meio de todos e diz, quem tem sede, venha a mim. No meio da festa, ele se descobre e ele se revela. E essa é uma palavra, é um termo muito específico. Quando a gente fala que Jesus fala que ele é a luz do mundo, quando ele fala, eu sou a água da vida, o judeu entende isso como se ele fosse Deus. Ele está dizendo, eu sou Deus. Imagine uma pessoa que está sendo perseguida por ministrar coisas doidas, heresia, ser chamado de samaritano, de Deusebu, de ser o capeta, o pior dos demônios. E ele está escondido, fugindo, e no meio da festa ele se revela e fala, eu sou Deus. Eu sou Deus. Quem precisa de algo, quem precisa suprir a sua necessidade, vem a mim. 2 pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Você é diferente da pessoa que está do seu lado. Você é muito diferente, você é único. Você é único, você é especial. A única coisa que deve parecer é os olhos, o branco dos olhos. Não é o que a gente fala quando a gente conhece uma pessoa, olha, a pessoa é idêntica, né? A gente vai brincar e fala, parece com você. Ah, mas no que ela parece? Só o branco dos olhos. Não parece nada. Parece com nada. A pessoa que está do seu lado não parece com você em nada. É totalmente diferente. É uma pessoa única, uma pessoa especial. Uma pessoa que foi colocada nessa geração para fazer a diferença. Mas você vai encontrar a geração insatisfeita. Eles não vão te entender. Eles não te entendem. Você é um cara, você é uma mulher estranha. Você tem hábitos estranhos. Você vem numa igreja. Você tem uns papos meio doido. Você vai encontrar essa geração insatisfeita. Pode ser que nem dê tempo de você sair da porta. Pode ser que você encontre ela aqui mesmo. Por onde você for, você vai encontrar pessoas insatisfeitas. E cabe a você entender de liderança e ser um grande líder, uma grande mulher, um grande homem de Deus para essa geração. Não importa onde você está, se você está no deserto ou se você está na cidade. Não importa qual é o seu temperamento, qual é a sua personalidade. Não importa o que as pessoas falam de você. Você é um anjo. E o Deus que nós servimos habita em você. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos creem? Quantos verão a glória de Deus hoje? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda.
Dê graças. Graças a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, não há outro. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de toda honra, de toda glória. Senhor, nós nos derramamos diante de ti e aos seus pés para dizer que só o Senhor é Deus e que não há outro. Amém? Então estamos falando de uma geração e dos dois maiores líderes que mudaram o tempo, mudaram a estação, o clima, mudaram tudo. E começou com João aplainando o caminho, continuou com Jesus sendo o caminho, e agora nós vamos falar, ao meu ver, do maior dos 12 apóstolos, que é João. João representa o apóstolo que mudou. Pedro muitas vezes mudou, voltou em algumas doutrinas, teve alguns problemas, alguns conflitos. Para mim, o grande apóstolo que andou com Jesus, que mudou de vida, que primeiro falou que desça fogo sobre essa geração ingrata, e depois você lê os livros dele, de João, você vê que é amor puro. Ele fala o que é amor, o que é amar a lei de Deus, o que é amar o próximo, o que é amar a Deus, de uma forma tão profunda. Na minha opinião, o principal apóstolo dos 12 é João. E João representa o fim dessa etapa. O fim começou com João Batista, Jesus sendo o caminho, sendo crucificado, e conclui com João, o discípulo do amor. Só que nós estamos falando aqui de um João que sofreu perseguições. João, ele viu muitos cristãos serem mortos, apedrejados, serem dados aos leões, serem espancados. Nós estamos falando desse João, que sofreu injustas perseguições, viu muitos cristãos serem mortos, e ele teve a notícia de que todos os apóstolos haviam morrido. Agora a palavra diz que quem crê verá a glória de Deus. E eu estou te perguntando, quando você quer ver a glória de Deus? Então diga, é hoje. Hoje. Diga, hoje. Eu vou ver a glória de Deus. Amém? João, uma pessoa de idade, que foi espancado, que morreu a fio de espada. Nós estamos falando de João. Ele tinha aproximadamente, do momento que nós vamos falar agora, 90 anos. João estava o bagaço. Uma pessoa que já viveu, uma pessoa que conquistou, passou por momentos bons e difíceis. É João. Fez parte da principal fase da história da humanidade, do cristianismo, da implantação do reino, do começo da igreja. Só que ele estava cansado. Muitas vezes teve que fugir, deixar a sua terra natal, seus amigos. Muitas vezes viu pessoas serem mortas injustamente, viu pessoas serem mortas brutalmente. Ele já estava de idade, cansado. Provavelmente uma pessoa nessa faixa de idade já tem alguns problemas de saúde graves. João estava um bagaço. João estava cansado da vida. E a palavra diz que por causa da mensagem que ele falava do reino, ele foi preso. Depois de tudo isso, de ter passado por tudo isso, de ter sofrido tudo isso, de ter recebido notícias terríveis, de estar cansado, provavelmente com algumas doenças graves, pelo desgaste da vida, ele é preso e levado à ilha de Patmos, cansado. Provavelmente João, nesse momento, deve ter desistido da vida. Quantas pessoas já desistiram da vida? E muitos nem estão com 80 anos, com 90 anos. Quantas pessoas que com 15, 20... As estatísticas mostram que crianças com 8, 10, 12 anos já estão com depressão profunda, já desistiram da vida. Muitas crianças com 14, 15 anos estão procurando meios de tirar a sua própria vida. Pessoas que com 20 anos já sofreram tanto quanto João. Já perderam pessoas amigas, amadas, como João perdeu. Perdeu os pais, provavelmente numa terra distante, perdido, sem saber quem é, o que está acontecendo, com dores. E ele é preso, levado à ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela fica a 100 quilômetros da costa. É uma ilha pequena. Ela tem 10 quilômetros por 16 quilômetros. É uma ilha que foi formada de erupções vulcânicas. É uma ilha que tem poucas árvores. Não tem sombra, não tem descanso, não tem fruto. Parece uma ilha deserta.
As pessoas que eram tidas como perigosas eram levadas para lá. A única coisa que tinha para fazer lá, e eles eram obrigados a fazer, a trabalhar na pedreira. Eles trabalhavam tirando pedras. E João, provavelmente com essa idade, só para judiar ainda mais, deve ter tido que trabalhar de forma forçada na pedreira, um trabalho cansativo. Um lugar que da onde você está, provavelmente você consegue ver as águas. Um lugar difícil, já numa idade difícil, uma situação difícil, provavelmente muito triste, deprimido, preso, forçado a trabalhar, arruinado. O último apóstolo vivo, muita dor, muito sofrimento. Só que Deus começa a falar com ele. Deus tem uma palavra especial para ele. E você que está aqui, que tem tido pensamentos e desejos de morte, que a vida acabou, que o seu tempo já deu, Deus tem muitas coisas para falar e para usar a sua vida ainda. Você vai sair desse lugar renovado, restaurado, como um jovem de 18, 19 anos, pronto para correr pelas ruas e dizer: só o Senhor é Deus. Você não vai sair daqui hoje do jeito que você entrou. Você vai sair daqui cheio da glória. Alguns vão até encontrar uma glória e casar, porque precisam casar, constituir família, ter filhos, começar um novo tempo, uma nova vida. Mas você que está nessas condições que nós descrevemos, que o apóstolo João estava, não é o seu fim. Você pode estar cercado pelo exército do inimigo, você pode olhar e não ter saída, ter só água, e a sensação do barulho das águas é que elas vão te afogar, que você vai morrer afogado. Você pode estar dentro dessas descrições, você pode estar tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, você pode estar na mesma situação física ou de alma, de espírito, mas isso acaba hoje. Quero perguntar de novo, já sei a resposta, eu sei que é hoje. Eu sei que você quer ver a glória de Deus hoje. Eu sei que você não faz parte da geração insatisfeita. Eu sei que você entende o agir de Deus, o que é um profeta, o que é um anjo e um Deus na terra. Então eu vou te perguntar, não importa a sua situação, eu sei que a resposta é hoje. E a pergunta é: quando você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Está melhorando. Já estou sentindo um ambiente de mais fé, de mais força. Então se eu te chamar para cantar, se eu tocar flautas, aconteceu um milagre. Tocar flautas, cantar, cante, faça parte da alegria, faça parte da conquista. Se eu te chamar para chorar, chore, derrame lágrimas, faça parte, você faz parte. Deus não quer encher a terra com pessoas, Deus quer usar você para encher a terra de glória. Temos aqui um povo que tem fé, que sabe entregar a oferta da forma certa, que sabe entregar a oferta com o coração, que sabe agradar a Deus, que sabe fazer a vontade de Deus, que sabe se alegrar com os milagres de Deus, mas que também chora com os momentos de dores. E João está nessa situação, e Deus começa a falar com ele, e ele está numa situação terrível, e Deus começa a mostrar algumas coisas para ele. Sabe o que Deus vai mostrar para ele? Sabe o que Deus quer mostrar para você? Quantos acham que Deus vai mostrar para João a igreja? Quantos creem? Pode crer, porque é verdade. Deus vai mostrar para ele as igrejas. Ele vai mostrar 7 igrejas. E a situação, não vamos mudar o foco. João está o bagaço, fisicamente, na alma, provavelmente com o espírito morto, um apóstolo que está um bagaço. Muitos líderes estão assim, muitos homens de família estão assim, muitos pastores, governantes estão assim, um bagaço. E Deus vai mostrar as igrejas para ele. Você fala: agora vai melhorar. Deus vai mostrar a igreja para ele, não tem coisa melhor. E aí a primeira igreja que Deus mostra para ele é a igreja de Éfeso. E sabe qual que é a crítica de Deus para aquela igreja? Deixaste o primeiro amor. Que está sacudindo João. João está um bagaço, foi perseguido, está lançado em cadeias. E aí Deus fala para ele, a primeira igreja: sabe o que eu tenho contra você, primeira igreja? Deixaste o primeiro amor. Agora, se deixaste o primeiro amor, a Bíblia fala que Deus é amor. Deixou o amor, deixou as primeiras obras, deixou o amor, deixou Deus.
Quantos querem ir para uma igreja dessa? Para uma igreja que deixou o amor, que deixou Deus. É uma igreja que tem amargura, é uma igreja triste, é uma igreja que tem raiva, que tem ódio no seu coração. Essa é a primeira igreja. Alguém aqui pode estar insatisfeito com a igreja. Nós vamos passar por ela. Quem sabe você não queira, ou você está desejando mudar de igreja, ou abrir a sua própria igreja. E a primeira igreja é essa. João recebe como um tapa na cara: deixaste o primeiro amor. A segunda igreja, Esmirna, Deus fala: suportou o sofrimento, a prisão e ser fiel até a morte. Quantos querem ir para uma igreja que vai ter que suportar a pressão? Suportar a pressão. Alguns serão lançados em cadeias, e alguns terão que ser fiel até a hora da morte. Alguém quer frequentar essa igreja? Alguém quer mudar de igreja? Alguém quer ir para a igreja que não tem amor? Alguém quer ir para uma igreja que vai ser perseguida, torturada, lançada em cadeias e ser fiel até a morte? A terceira igreja, e João, naquela situação, um bagaço, e a palavra vindo. Era o próprio Deus, o Cristo, falando com ele. Tocou a trombeta, e o Cristo começa a falar com ele. E a palavra parece que é uma pior do que a outra. Eu fico imaginando a situação de João, que só está um bagaço, está no final da vida. Ele começou a grande obra que não poderia parar. E aquela obra agora, a revelação que ele tem, as notícias que ele tem direto de Deus é: a igreja deixou o primeiro amor. Vocês vão ser perseguidos, alguns deles vão ser presos, e terão que ser fiel até a morte. A situação da maioria aqui está bem diferente da de João. Mas a cara que vocês estão, só de falar se alguém quer ir para uma igreja dessas, já estão com medo. Vai que Deus me envia para uma dessas. Agora imagine a situação de João, ouvindo essa palavra: deixar o primeiro amor, vão ser perseguidos. A próxima igreja, de Pérgamos, tolera a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Aqui é bem interessante que na igreja que ele está falando aqui, não tinha nenhum Balaão e nenhum Nicolaita. Eles seguiam, as pessoas que estavam na igreja, que eram crentes, seguiam essa doutrina. Agora, qual é essa doutrina de Balaão? Eles não tinham Balaão como líder. Balaão não era pastor e não era profeta deles. Nicolaítas não era líder deles. Eles simplesmente seguiam a doutrina. Sabe qual que é a doutrina de Balaão? Balaão é uma pessoa que fez parte da igreja, ele foi profeta, se corrompeu por causa do dinheiro, ele sai do meio do povo, ele sai da igreja e começa a amaldiçoar a igreja. Começa a falar: essa igreja não vai dar certo, essa igreja não serve, essa igreja, Deus não está nessa igreja, o pastor está em pecado. E essa doutrina de Balaão leva as pessoas à idolatria do dinheiro, à idolatria sexual e à prostituição. Mas não tem Balaão nessa igreja. As pessoas seguem essa doutrina que está no mundo. As pessoas vêm para a igreja, as pessoas lá queriam dinheiro. Era Deus, mas com interesse. Era profecia, mas com interesse. Mas a doutrina era por causa, e começava por causa do dinheiro, do Deus Mamon, e levava à idolatria e à prostituição. Dos Nicolaítas, não havia um líder, não havia ninguém lá, um Nicolaita, mas existia a doutrina. As pessoas trouxeram essa doutrina. Sabe qual que é a doutrina de Nicolaita? Você fica com a minha mulher, eu fico com a sua. Prostituição, adultério. Tem muita gente na igreja assim. Não estou falando dessa, estou falando da igreja lá. A igreja que deixou o primeiro amor. Quer ir para lá? Para a igreja que deixou o amor? A igreja que vai sofrer perseguições, vai haver prisões, e pessoas vão ter que morrer sendo fiéis? Você quer ir para a igreja que muitos seguem a doutrina de Balaão? Vai lá ouvir o profeta por causa do dinheiro e acaba caindo nas mãos de Mamon, nas mãos da prostituição e da idolatria. Dos Nicolaítas, um amor tão grande, todo mundo na casa de todo mundo, todo mundo na casa e na cama de todo mundo. Era essa igreja que João está recebendo notícia. Alguém quer ir para essa igreja? Lá tinha pessoas sérias, tinha pessoas cristãs. Deixar o primeiro amor, suportar o sofrimento, a prisão e ser fiel até a morte. Tolera a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. A igreja de Tiatira agora, ela é diferente, porque ela não tem a doutrina, ela tem Jezabel. Na igreja anterior fala: tem aí os que seguem a doutrina, eu tenho contra eles, eu não gosto deles, eu estou dando tempo para se arrependerem, mas eles não querem se arrepender.
Agora essa outra igreja não é uma doutrina, é uma pessoa, é um espírito que está dentro da igreja, de Jezabel, a prostituta. E ele fala: eu tenho contra vocês que toleram Jezabel. Ensina falsas doutrinas, leva as pessoas à prostituição, à idolatria. João está recebendo essa notícia, depois de uma vida dada e entregue ao Senhor e à obra, ao começo da igreja, e agora ele só o bagaço, no final da vida, em depressão. Eu estou afirmando, João está em depressão profunda, você vai ver isso. Um líder, um apóstolo, no final da vida com depressão profunda. E para piorar a situação, Deus começa a revelar para ele as igrejas. Todo o lixo que está na igreja. Você está entendendo todo o lixo que tem na igreja? Tem igreja que não tem amor, tem ódio. Ódio, ódio. Ora a Deus para que a pessoa se dê mal. Ora a Deus para que a pessoa caia. É a igreja que João está tendo notícias. Revelação, ódio. Uma igreja que vai sofrer, que vai ser presa, que vai morrer. Uma igreja que está envolvida em doutrinas de Balaão, dos Nicolaítas. E agora nessa igreja ele fala: aí tem Jezabel. Não é a doutrina, é Jezabel dentro da igreja. Eu lembro uma vez, estava ministrando num grupo na casa, tinha um grupo de umas 10, 15 pessoas. Fazíamos a reunião lá. E um certo dia preparei a mensagem, fui falar sobre Sansão. Chegava uns 10 minutos, se preparava, orava, conversava com as pessoas. Eis que entra uma profeta na nossa reunião, na casa, invadiu a casa. Ela invadiu a casa e começou retetete. Imagine eu lá, novo, né? Começando um trabalho. E ela entrou na casa e retetete, e eu retetete, cala a boca, cala a boca. Aí ela chegou perto: eu estou sentindo uma profecia. Cala a boca, cala a boca. Aqui não é lugar de falar profecia. Você tem uma profecia para entregar para mim? Você espera terminar a reunião. Vou falar sobre Sansão. Se você quiser, você fica, escuta. No final você libera a sua profecia para mim. Aí a pessoa: eu não posso ficar, que eu tenho feijão no fogo, que eu tenho que ir, mas quero marcar com você para conversar outro dia. Aí vem a profeta. Aí eu falei: a primeira coisa que eu queria saber é a profecia que você tem para a minha vida. Não lembro. Foi no momento. No momento, se você tivesse deixado, eu teria profetizado. Ah, tá. Agora a segunda coisa, fala um pouco sobre a sua vida. A pessoa queria que eu recebesse tijolos, blocos, que ia construir uma igreja para mim. Eu falei: então fala um pouco sobre a sua vida. Quem é você? Eu estou convertida há 3 anos, saí do candomblé. Meu marido está preso, meu outro filho é o chefe da boca. Por que você veio aqui? Porque Deus mandou. Tinha uma profecia para entregar. Você esqueceu a profecia, a palavra de Deus? Aí sabe qual que era a campanha que elas iam fazer? Era 3, veio 3, né? No primeiro dia veio só uma, no outro dia veio 3. As 3 com o mesmo histórico. A campanha que elas iam fazer era 7 semanas das igrejas da Ásia. Durante 7 semanas elas iam em cada igreja para escolher uma igreja para ficar. Jezabel. Agora, se o líder é bobinho, profetiza para mim. Meus discípulos, escutem aqui, ela vai falar que eu sou um grande homem. O apóstolo na Bíblia, ele estava caminhando e profetizando, e estava ministrando a palavra, e uma menina ia atrás dele e ia dizer: este é um grande homem de Deus. Este é um grande homem de Deus. Este é um grande homem de Deus. Tem uma hora que encheu, ele falou: sai, espírito de adivinhação. E aquela menina foi liberta. Se ele fosse doente, ninguém me considera como apóstolo, ele seria envolvido pelo espírito de Jezabel. Outro dia escutei um grande profeta, um grande homem na televisão, ele falou assim: eu fiz uma caravana para milhares de pessoas, viajo para ministrar, chego lá para ministrar, a irmãzinha levanta para profetizar. Mandei ela calar a boca, porque é Jezabel. Tem muita gente no meio da igreja que é Jezabel. Outro dia perguntei na escola de falei assim: olha, quem aqui já frequentou centro espírita, mesa branca, candomblé, bebebé? 80% dos líderes tinham acabado de tirar os pés desse lixo. O que tem de ex-macumbeiro no meio do povo, falando prostituição, levando a doutrinas erradas, não é brincadeira. Cuidado com quem você escuta, com quem você anda, com quem põe as mãos sobre a sua cabeça. Acabou de sair do candomblé, não foi liberta, está com o casamento destruído, os filhos perdidos, mas tem uma grande obra. Fechou o terreiro e mudou a placa. É o Simão, é o mago Simão. Ele era chamado de a grande divindade na Bíblia. Ele teve um confronto com os apóstolos. Ele queria comprar o ministério, o dom. Tem muita gente no meio da igreja que é Jezabel. Só que o povo, por não saber, ora aqui por mim, vai na minha casa orar, e recebe revelação, e retetê. Sabe por quê? Porque está com a alma doente. Sabe por que uma pessoa precisa receber revelação? Porque está com a alma doente.
precisa se sentir importante. Aí Jezabel deita e rola. Jezabel deita e rola, ensina doutrinas erradas, faz perder os filhos, faz ter prejuízo. Eu pensei que eu era o único louco, né? Caramba, mandei a mulher calar a boca, né? Mas cala a boca. Primeira coisa que eu tenho para falar para você é cala a boca. Agora senta e vamos conversar. Aí quando um apóstolo pegou e falou o que fez, ele falou, então eu não sou tão louco assim não. Aí ele fala, você acha que Deus é doido? Deus me faz fazer uma caravana, gastar um dinheiro absurdo. E aí Deus me leva lá para ministrar a palavra. Aí chega uma irmã no meio do culto que diz que é profeta. Acabou de sair, tá com o pé atolado no candomblé ainda. Meu irmão, vamos abrir os olhos. Porque não é uma doutrina, está dentro. Fala que Jezabel está dentro. Agora imagine João ouvindo sobre isso. Ele deu a vida para erguer as igrejas, para trabalhar pela obra. Agora ele fica sabendo que lá dentro tem uma Jezabel que se diz profeta, mas não é, que ensina coisas erradas, que ensina prostituição, que leva o povo à idolatria, à prostituição. E aí Deus fala, eu estou dando tempo para ela. Eu estou dando tempo, mas essa safada de Jezabel não se converte. Não deixa o candomblé. É feiticeira na igreja. É cheio dos sonhos, é cheio das revelações, é cheio das entregas, é cheio do sei do quê. Meu irmão, Deus não é brinquedo, Deus não é brincadeira não. Deus não é fofoqueirinho não. Deus não precisa mandar recado para te abençoar não. Deus não precisa fazer essas criancices não. Aí eu falava, olha, se 80% dos líderes está saindo do candomblé, imagine o povo que está nas igrejas. A maioria, meu irmão, é feiticeiro ainda. A maioria ainda não entendeu o evangelho. Só que a gente é meio... quer a bênção. Olha o que a gente quer, ó. Olha o que a gente quer. Aí a gente se dobra para as doutrinas de Balaão, para as doutrinas dos Nicolaitas. A gente se dobra para a prostituta Jezabel. Não pode ter um recado, um retetê que está lá no meio. Não pode ter uma revelação que está lá no meio. Não pode ter alguém doente. Eu vou lá orar porque eu sou profeta. Cuidado com as coisas de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Seja liberto verdadeiramente, seja curado verdadeiramente, se prepare para um ministério, seja ungido para um ministério e deixe de brincar. Porque Deus está dando tempo para essas pessoas. E Ele fala, quem seguiu ela e conheceu as profundezas do que ela chama, que é a prostituição, eu vou colocar na mesma cama que ela. Sabe por que tem tanta gente doente na igreja? Sabe por que tem tanta gente doente que não tem cura, que não tem libertação, que tem doenças físicas? É o castigo que veio sobre Jezabel, sobre ela e sobre os que seguem a doutrina de Jezabel. Vou colocá-la na cama, enferma, e todos os seus filhos, os que seguem a prostituição. E João está um bagaço e está recebendo essa palavra. Será que uma pessoa que andou com Cristo, que foi trabalhado, ministrado, que foi separado, ungido no fogo, a grande divindade, Simão Mago, ele foi até batizado nas águas em nome de Jesus. Confessava o nome de Jesus. Era chamado como uma grande divindade. Provavelmente deve ter feito até milagres do que Jesus, para ser chamado assim. Mas Pedro fala, saia disso, enquanto há tempo, e que Deus te perdoe do grande mal que você está querendo. Dinheiro, seguir doutrinas erradas, idolatria, prostituição. E agora João, ele derramou a sua vida, ele queimou a sua vida. Ele foi batizado no fogo, separado. Passou por uma história de dor, de sofrimento. Ergueu a igreja pedra após pedra, evangelizando, caminhando, conquistando, mas sofrendo, perseguido, perdendo amigos, tendo dores. E agora no final da vida, só o bagaço da laranja, ouvindo do próprio Jesus a situação da igreja. João, a igreja, fez grandes coisas. Ela provou os apóstolos e viu quem era apóstolo e quem não era, mas deixou o primeiro amor. João, a igreja está envolvida em doutrinas pagãs, em feitiçaria egípcia, dinheiro, idolatria, prostituição. E agora chega nessa e a revelação é, está lá dentro, João está lá dentro, Jezabel. E tem muitos que seguem ela, só porque se diz profeta. Só porque tem o espírito de revelação, que você tem a mesma coragem que eu tenho, que eu tive e que esse apóstolo teve para dizer, cala a boca, espírito de mentira, espírito de adivinhação. Aquela menina estava falando alguma mentira? O apóstolo não era um grande homem? O apóstolo não era um grande homem? Ela estava mentindo? A revelação era falsa? Era verdadeira. Só que o que ela queria era mostrar que ela era profeta e ela não era.
Era mostrar que ela estava junto com o apóstolo, mas ela não estava. Era mostrar que ela tinha chamado, mas ela não tem. Ela queria fingir que andava junto, para enganar o povo depois. Porque o apóstolo estava de passagem. E depois ela ia ficar lá e dominar sobre o povo. Porque o povo acha que se alguém fala algumas profecias verdadeiras, umas profecias não sei o que aconteceu, é profeta. Jezabel profetiza. E profetiza o que vai acontecer. Tem o espírito de adivinhação. Conhece mais o que Deus vai fazer na terra do que nós. Mas falou que é profeta. Profetizou e aconteceu. Ainda mais se falar que eu sou grande. Se alguém falar, profetizar que eu sou grande. Se alguém falar, vira meu amigo. Vai jantar todo dia em casa. Meu irmão, a igreja está podre. João está o bagaço. No final da vida. E a notícia que ele tem é que a igreja está podre. Tem pessoas malignas dentro da igreja. Aí a próxima igreja é a igreja de Sardes. Tem nomes de que está vivo e está morto. Você deve estar perguntando que hora que eu vou ver a glória de Deus, né? Não é essa a pergunta? Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você crê, você verá a glória de Deus hoje. É para quem crê. É para quem não desistiu. É para quem não deixou o primeiro amor. É para quem não abandonou a obra. É para quem não saiu e ficou criticando. É para quem não está perseguindo. É para quem não segue doutrinas. É para quem não é discípulo de Jezabel. Quem crê verá a glória. E a palavra é que muitos nessa noite, diga, eu estou incluído nesses muitos, para ver a glória de Deus. Eu não sei se a sua fé acabou, se você desistiu, se você ainda tem esperança de ver a glória de Deus hoje. Mas já estamos indo para o final e você vai ver. Porque Deus falou que quer se revelar a você e quer derramar a sua graça e a sua glória sobre você. Você quer receber? Aí depois dessa igreja tem os que estão vivos, nome de vivo, mas estão mortos. Diz que é crente, mas não é crente. Diz que faz a obra, mas não faz. Morto. Diz que é alegre, canta, toca, sapateia, profetiza, não sei o que lá. Morto. Imagine você ter dado a sua vida pela obra de Deus e chega no final você recebe essa... Sabe aquela igreja lá? Que era viva, que era avivada, que o fogo comia lá, e retetê. E Deus fazia, falava, acontecia. Hoje só tem um nome que está vivo, mas está morto, João. João, a igreja morreu, João. Você aguentaria escutar isso? Nas condições de João? Filadélfia, uma igreja pequena. Essa igreja aqui ela não tem muito problema não. O único problema na minha visão é que ela é pequena. E esse para mim é um grande problema. Eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para o reino. E o reino é estabelecido e é grande. Mas essa igreja é a igreja que não tem problemas praticamente. Fora esse que eu arrumei para ela, que ela é pequena, ela não tem problemas. Inclusive esse texto, essa igreja, foi ministrado numa quarta-feira. E Deus falou sobre uma porta. E falou que essa igreja, usando esta palavra, essa igreja que nós estamos vendo agora, Deus falou, essa é uma igreja verdadeira. Estava falando de nós. Essa igreja aqui é uma igreja verdadeira. E ele fala, eu vou colocar uma porta aberta neste lugar. Há uma porta aberta neste lugar para você nesta noite. Há uma porta neste lugar. Uma porta. É uma palavra de quarta-feira de alguns meses atrás. Deus falou, vocês são essa igreja. A igreja Filadélfia. A igreja que eu não tenho críticas. Uma igreja boa, bem estruturada. Vocês são pequenininhos. Mas eu vou colocar uma porta aberta aí. E ela dizia assim a palavra. As pessoas que se diziam judeus e não são. Que se diziam crentes e não são. Eles voltarão, se prostrarão ao seu pé. E vão reconhecer que eu te amo. Esta foi uma palavra de uma quarta-feira. Em menos de 15 dias, veio 3 pessoas aqui pedir perdão para o pastor. E reconheceram, depois de 10 anos que saíram, falaram, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Então a última vez que Deus falou, aqui neste lugar, usando as 7 igrejas da Ásia, Ele usou essa. Filadélfia, que significa o amor do Pai. O amor do pastor pelas ovelhas. O amor do pastor pela obra. O amor do pastor por você. Uma igreja pequena, firme, forte, verdadeira. Mas que foi perseguida, se manteve firme. E os que saíram, Jesus falou, eles vão voltar aqui. Alguns deles, é só você ler lá. Alguns deles vão voltar, vão se prostrar no seu pé e vão dizer,
que esta igreja é verdadeira, que esta igreja é uma igreja boa, forte, que eu estava errado ao sair. E eles vão se prostrar aos seus pés e vão reconhecer que eu estou aqui. E eu estou em uma boa igreja. Eu estou em uma igreja em que o pastor ama a ovelha. Eu estou em uma igreja em que o pastor ama a obra. Eu estou em uma igreja que o pastor está dando a vida pelo reino. Pode ser pequena, mas é uma igreja forte. É uma igreja próspera. É uma igreja que ministra e prega a verdade. É uma igreja que não desistiu. E é uma igreja em que as pessoas voltam aqui e falam, prostradas, dizendo: essa igreja é verdadeira. Deus te ama, pastor. Depois que essa palavra foi ministrada, em menos de 15 dias, 3 pessoas vieram aqui. Algumas subiram no púlpito, algumas tiveram encontro com o pastor às escondidas, mas todos eles falaram essa palavra. Mas o mais importante não é quem saiu, quem vai votar, o que fala, é que há uma porta aberta neste lugar. Essa igreja Filadélfia é uma igreja que tem o amor do pastor, é uma igreja firme, é uma igreja verdadeira. As pessoas têm que reconhecer que ela é uma igreja verdadeira e que eles fizeram errado em sair, e que Deus está aqui, e que há uma porta aberta. Você é essa igreja, você é essa igreja, você é essa igreja. Aí a última igreja, Laodiceia, indiferença, igual à sociedade, igual a um clube. E a pior coisa que fala sobre essa igreja, para fechar 7 igrejas, sabe o que Jesus fala? Eu estou na porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, e com você e com a sua família cearei. Que palavra tão bonita para quem não sabe ler. Jesus não está nessa igreja. Não é uma igreja, é um clube social. As pessoas fazem churrasquinho, vão comer pizza, vem para a reunião, vão embora. Mas diz lá, é uma igreja indiferente. É igual qualquer clubinho. São os escoteiros. E aí Jesus termina a revelação das 7 igrejas falando: eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora, mas eu quero entrar. Eu fico imaginando a situação de João. Eu fico imaginando João Batista, quando ele estava próximo da morte, ele manda perguntar para Jesus se ele era o Cristo. E Cristo responde aos seus discípulos, diz: manda a mensagem, fala que os cegos vêm, que os coxos andam, que o reino foi estabelecido. E ele morre, sem a cabeça. Provavelmente você daria um conselho a João Batista, não daria? Você falaria: João Batista, não vai no palácio, não vai pregar arrependimento para Herodes. João o Batista entregou a sua cabeça pelo reino. Jesus entregou o seu corpo, o seu espírito pelo reino. João trabalhou uma vida longa e dura pelo reino. E agora a última notícia é: João, eu não estou na igreja, João. Vocês vão na igreja, mas a igreja é um clubinho. As pessoas estão ganhando estrelinha, são escoteiros. Eu não estou, eu quero entrar, João. E João, que já estava doente, eu fico imaginando a situação dele. A palavra diz que Daniel, quando recebeu a revelação do Apocalipse, ficou de cama. Daniel era um jovem forte, preparado, bem alimentado, era um governante, estava entre os 3 principais governantes. E depois que ele recebe de Deus a revelação das coisas que iam acontecer do Apocalipse, ele cai de cama, doente. Agora imagine João, doente, final da vida, sofrendo, recebe a revelação. Sabe o que acontece com João? Chora muito, chora muito, chora, sem parar. Sem parar, João começa a chorar, sem parar. Sem parar, João começa a chorar. Aí chega um ancião e diz para ele: para de chorar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, porque há uma porta aberta neste lugar. O livro de Apocalipse diz, logo no primeiro versículo, não precisa abrir não, vai abrir aí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa é uma revelação que só quem é servo pode receber. Quem é terrorista não recebe. O mundo vai acabar, não sei o quê. Não é para terrorista, é para quem é servo. E você está recebendo essa revelação de Deus sobre as 7 igrejas da Ásia, porque você é servo. No versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Essa palavra é profecia, é uma palavra revelada para você. Agora abra no capítulo 4. Abra no capítulo 4, que a gente vai terminar com a leitura da palavra. Você vai ver agora que não é 7 igrejas, que você precisa ir para um lugar diferente. Faz muito tempo que eu venho para cá
Pessoas me criticam, me elogiam, alguns são amigos, alguns são inimigos, mas eu venho para cá para ouvir a palavra, porque você tem que estar em uma dessas 7 igrejas, e quando você está em uma dessas 7 igrejas, você ouve a palavra, e quando você ouve a palavra, algo acontece. Você pode ficar rodando de igreja em igreja, a igreja é tudo igual, é tudo esse lixo que a gente viu, e que João recebeu a profecia. A gente é uma das melhorzinhas, segundo o que Deus falou, e profetizou, e colocou sinais e maravilhas para que acontecesse. A gente é uma das melhorzinhas, somos pequenos, e eu falo para Deus, isso é um mal, porque eu não quero ser pastor em um lugar que é pequeno, eu quero ser pastor do reino, e eu creio que você quer fazer parte de um grande e numeroso povo, então casou as vontades, estamos no mesmo barco. Esse negócio que igreja grande é a igreja mais pecado, é mais errado, é mentira. Se for igreja grande é, agora se for o reino não é. Então você está em uma dessas 7 igrejas, ouvindo a palavra. Em todas essas 7 igrejas havia a palavra, havia algumas pessoas crentes, havia líderes bons, e quando você ouve a palavra, algo acontece. Vamos ler 4 em diante. A visão do trono da majestade divina. Depois destas coisas, de João está um bagaço, e tem a revelação da igreja, que mais parecia um inferno. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a voz dizia, que com trombetas ouvira falar comigo. Disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Você está em uma das 7 igrejas da Ásia. Você pode estar em uma dessas situações. Você deve ter a mesma vida, o mesmo estilo de vida. Você deve estar um bagaço como João. Porque quem frequenta a igreja está um bagaço. Está um bagaço. Você sabia que tem mais prostituição dentro da igreja do que as pessoas estão fora? Você sabia que os homens que estão na igreja traem mais as suas mulheres do que os homens que estão fora? Eu estou falando de estatísticas, dados precisos. Vocês sabiam disso? Você sabia que as mulheres que estão na igreja traem na mesma quantidade, na mesma proporção que as mulheres que estão no mundo? João estava um bagaço, a igreja estava um bagaço. Mas em uma dessas igrejas, você ouve a palavra. E quando você ouve a palavra, depois que você ouve a palavra, Jesus diz, sobe aqui. Sobe aqui. Porque agora eu vou mostrar para você. Você vai ver. Você está ouvindo a palavra, mas chegou a hora de você ver. Sobe aqui. Chegou a hora de você subir um nível. Chegou a hora de você se envolver na glória de Deus. Chegou a hora de você estar diante do trono de Deus. E com a mesma voz, como do começo, que soou as trombetas e que disse, ouça a palavra revelada sobre as 7 igrejas. Veja o que está acontecendo nas 7 igrejas. A mesma voz, Jesus diz para ele, sobe aqui agora. Você está cansado de igreja? Você está cansado de fofoca? Você está cansado de perseguição? Você está cansado de doutrinas? Você está cansado de orar e as coisas não acontecer? Você está cansado de viver 10, 20 anos no mesmo problema? É porque você frequenta uma dessas igrejas. Mas tem uma porta neste lugar. E a palavra diz que João olhou e viu uma porta. E ouviu a voz, sobe aqui. Chegou o tempo desse povo que está aqui, você, subir de nível. De sair do nível de igrejinha, de briguinha, de contendinha, de briga por microfone, por briga de quem vai ministrar, de quem é, de quem não é, de quem pode, de quem não pode, de doenças, de oração que não são atendidas, de pessoas deprimidas, pessoas à beira da morte, de líderes morrendo. Chegou a hora de você que está ouvindo a palavra de Deus neste lugar, ver uma porta aberta e escutar e ver. Sobe aqui. Eu quero te convidar a subir. A subir, a subir. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado. Arrebatado é uma sensibilidade espiritual para ouvir e ver as coisas do reino. Se você cair no espírito, for arrebatado, amém. Se você chorar, sendo arrebatado, amém. Se você rir, amém. Se você tremer, amém. Se você chorar, amém. Mas ser arrebatado no espírito significa você estar numa dimensão que há uma sensibilidade para ouvir e ver o que Deus está fazendo. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono,
estava no céu, e um assentado no trono. Você tem que estar na igreja verdadeira, que tem um trono, que tem um Deus assentado. E o que estava assentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe. A pedra de jaspe é branca, brilhosa, representa a pureza. Você tem que servir o Deus que é puro. E de sardônica, que é vermelha, representa a vingança. E o arco-íris celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda verde, misericórdia. Você tem que estar neste lugar que tem um trono, que tem um Deus, que Ele é branco, puro, que Ele é vermelho, que Ele vai vingar. E um arco-íris, que a cor principal é verde, misericórdia. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia assentado sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Esses 24 representam nós, representam os vencedores. Por isso eles estão com a coroa de vitória, não de governo. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, poder. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Deus é inatingível. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, que tudo vem desde a criação. E o primeiro animal era semelhante a um leão, corajoso. E o segundo animal semelhante a um bezerro, forte. E tinha o terceiro animal semelhante com o rosto de homem, inteligente. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando, velocidade. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do seu trono, dizendo: Digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Esta é a igreja que nós devemos estar. Você não tem que vir para cá pensando em uma das 7 igrejas da Ásia, qual é a igreja melhor. Você não tem que saber se você está certo ou errado, se gostam ou não de você. Você tem que ser um líder, se espelhar nos 2 maiores líderes, ter uma vida dedicada como a vida de João, deixar essa geração insatisfeita e ingrata, se submeter à liderança profética e apostólica, e saber que em determinado momento você vai se deparar com uma dessas igrejas na sua vida, com uma dessas doutrinas, com um desses problemas. Mas para você que crê na obra que o Senhor está fazendo aqui, que tem uma porta aberta, hoje é o dia que você ouve, que você vê, e que você está sendo convidado a fazer parte da igreja que Cristo está. Não é da igreja que Cristo quer entrar, é da igreja de Cristo, o reino, onde há trono, onde há Deus, onde há santidade, onde há vingança, onde há misericórdia, onde há os animais, onde há visão. Você quer subir? Que hoje todos sejam arrebatados no Espírito e tenham sensibilidades para entender o que Deus está fazendo e o que Deus está querendo de você. Mas voltando ao caso de João, para a gente encerrar. João estava o bagaço, passou por 7 igrejas, e nenhuma das 7 igrejas curou João. Igreja não cura ninguém, irmão. Você está cansado de pedir oração com imposição de mãos. Você está cansado de fazer campanha, de entregar carnezinho, de entregar envelopezinho. Você está cansado disso, não está? Você quer a cura, você quer ser curado, liberto. João, o apóstolo, passou por 7 igrejas, nenhuma delas teve libertação e cura para ele. Mas quando ele chega diante do trono de Deus, e ele vê toda aquela cena, o culto rolando, Deus no trono, o arco-íris, os animais, os anciões, havia adoração, 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 e era só adoração, adoração. Não havia pessoas insatisfeitas. E aí o que acontece? Acontece um problema lá no céu. Aparece um livro com um selo e fala: ninguém é digno nem de olhar para esse livro. E João começa a chorar. João começa a chorar. Sabe por quê? Porque ele sabe que os problemas não são resolvidos na igreja. Ele passou por 7 igrejas e ele sabia: meu Deus, cada vez que tem um problema na igreja, não acontece, não muda, não resolve, não cresce, não faz.
João estava em depressão profunda. E ele sabia, aconteceu um problema. E ele falou, acabou, já conheço essa história, acabou. Só que ele estava agora no lugar certo. E um ancião, vestido de branco, com uma coroa, que representa eu, você, no céu, no reino de Deus. Ele tinha adorado a Deus, tinha se prostrado, lançou a sua coroa, reconhecendo que a vitória dele era por causa de Deus. João, quando ouve essa notícia, não tem ninguém que pode olhar para esse livro. Ninguém pode olhar para esse livro. Não há quem possa abrir o selo e terminar a história. Não há ninguém que pode mudar a história e concluir a história e fazer vingança, lançar o diabo no fogo do inferno. João chora. E a palavra diz que ele chora muito. João não aguentou, chorou. E o ancião chega para ele e fala, não chores. No original fala assim, para de chorar. No original é assim. No original não tem poesia. No original não é bonitinho. Não chores. Isso é coisa da igreja. Por que você está mal, filhinho? Por que você está chorando? O problema não resolve. Na igreja verdadeira, onde há um trono, é assim. Para de chorar! Você não está vendo que aqui é lugar de adoração, João? Aqui não tem problema que não seja resolvido. E você está sendo curado agora. Agora! Você está sendo curado, você está sendo liberto, o seu problema está sendo resolvido. Porque aqui há uma porta e nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Se você está no lugar certo, diante do trono, diante de Deus, há os animais, o arco-íris, o rio de cristal, a adoração, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se você está neste lugar, mesmo que você está com dor, comece a glorificar, comece a adorar, comece a bendizer o Senhor. Quanto tempo faz que você está insatisfeito? Diga, Senhor, só o Senhor é Deus, não há outro Deus, só o Senhor é Deus, grande, conselheiro, príncipe da paz. Santo é o Senhor, digno de toda honra, digno de todo louvor. Santo, eu só sou vencedor, porque o Senhor é vencedor. Grande. Santo é o Senhor, Senhor dos exércitos. Aquele que morreu na cruz, que nos deu a vitória, que nos deu a vida. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo. Sem parar, eles cantavam e clamavam, Santo é o Senhor. 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 Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o único que é digno de concluir a grande obra e lançar o nosso inimigo no lago de fogo. Amém? Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Amém? Vai na paz.